Boa noite, paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma rápida palavra, uma breve meditação, que você possa refletir sobre isso, né? E que Deus possa falar contigo através dessa simples palavra, que se encontra em Lucas 5, onde Jesus, indo ensinar a multidão, ouve, né? Jesus achou graça e pegou o barco de Pedro emprestado, né? O barco de Simão Pedro. E aí Jesus se afastou ali, foi um pouco mais para o meio do lago, ensinou a multidão. Depois disso, falou para Pedro: Pedro, torne as águas mais fundas e lance a vossa rede. Só que Pedro falou assim: Mestre, nós pescamos a noite toda e não colhemos nada, né? Só que ele falou: mas lançarei a rede na tua palavra. E Pedro assim fez. Pedro lançou a rede, foi para o mais profundo e ali houve uma grande pesca. O que nós podemos entender? Se nós tomamos alguma atitude de fazer alguma coisa que não deu certo, né? Se nós fomos fazer algo que não deu certo, foi na nossa força. Mas quando Deus ordena, quando Jesus ordena, vá, lance, vá para o mais fundo. Quando Jesus nos chama para o mais fundo, é porque no fundo estão as coisas boas, né? Quem é pescador entende, na beirada é só as piabinhas, no mais profundo que é os peixes grandes. Então, nesse caso, Jesus chamou Pedro mais profundo, para uma intimidade maior, e Pedro lançou as redes. E ali a pesca foi tão grande, tão maravilhosa, que ele não conseguiu puxar sozinho, o barco estava indo a pique, foi preciso ele chamar os amigos dele para ajudar a puxar a rede, né? De tão grande que foi a pesca. Então o que eu quero lhe falar, não encoste o seu barco, né? Se a tempestade está batendo, se a luta está grande, continue na tua pouca força, porque Deus vai te ajudar, né? Não recolha a sua rede, lance a sua rede, né? Vá na base da palavra do Senhor, procure, Senhor, como que eu devo fazer, como que eu devo agir, me dê estratégia para ir, para falar, esperar o tempo de fazer, de acontecer, né? O ser humano é meio complicado, irmão. O ser humano não tem paciência não. O ser humano quer as coisas tudo para ontem, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Como foi pregado hoje, né? O Deus e o tempo andam assim, ó, lado a lado, né? Mas é o que eu quero te falar, não desista, não recolha a sua rede, porque Deus vai te dar a vitória. E mais para frente nós vamos ver que Jesus fala assim para Pedro assim, que a partir daquele dia Jesus tornaria Pedro pescadores de homens. E mais para frente da história, se a gente for pegar lá em Atos, Pedro, né, com um sermão só que ele deu, converteu para mais de 3.000 almas, com um sermão só. Pedro ganhou muitas almas. E Pedro era perseguido. Então, se você está sendo perseguido, não esquenta não, irmão. Não esquenta não, fica em paz, descansa no Senhor, porque quando nós somos perseguidos, quando nós temos muitas lutas, isso é prova que a nossa vida com Deus, que a obra que nós estamos fazendo para Deus está tendo efeito, está surtindo efeito. O inimigo vai perseguir, mas o maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora, amém? Que Deus possa te abençoar com essa humilde palavra e que ela venha falar com você. E se você está pensando em desistir, encostar o barco, parar, não para não. Você pode ter tido uma pesca cansativa, uma noite sem expectativas nenhuma, sem ter pescado nada. Mas quando Jesus lhe falar, vá, porque eu sou contigo, pode ir sem medo, irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Boa noite.